Bem-vindo a esta lição, lição 24. Tenho certeza que essa será uma lição que vai ajudar muitas pessoas e desafiar muitas pessoas. Muito frequentemente na escola de pioneiros eu falo sobre aqueles óculos religiosos e que precisamos tirá-los. Desta vez não é só sobre os óculos religiosos, dessa vez é sobre algo muito mais. As pessoas não querem ver a verdade. Eles têm medo de realmente ver a verdade sobre as coisas que vou compartilhar. Eles têm medo de ouvir algumas dessas coisas e aceitá-las. Por quê? Porque o que acontecerá? Porque a verdade é que a igreja primitiva não andavam por aí com uma Bíblia. Eles não andavam por aí com uma Bíblia na mão, mas os primeiros discípulos caminhavam com Jesus. E Jesus, ele não está na terra hoje, mas agora ele enviou o seu Espírito Santo. E a razão pela qual as pessoas têm medo quando falo sobre a igreja primitiva, eles não tinham uma Bíblia. Por muitos anos, muitas centenas de anos, o jeito que temos, é porque eles não sabem o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Que o Espírito Santo é capaz de nos ensinar, nos guiar, nos ajudar. O Espírito Santo é capaz de fazer o mesmo que Jesus fez quando estava aqui na terra com seus discípulos. Mas agora estou feliz por termos a Bíblia e acho que esta aula vai te ajudar para entender a palavra de Deus e lê-la no contexto certo. Pois o que vamos ver nessa lição são realmente capítulos e versículos. Como capítulos e versículos destruíram a Bíblia porque agora lemos a Bíblia. Palavra fora de contexto. E vamos olhar para o batismo infantil, o batismo de salvação, línguas e dízimos. E vou dar diferentes exemplos de como versículos têm destruído isso e criam uma teologia errada quando se trata daqueles. Então, eu sei que vai ser um desafio para você, você vai adorar e vai te libertar. Deus te abençoe. Bem-vindo a esta aula. Esta é a lição 24 da Escola de Pioneiros. E hoje vou continuar de onde parei na última vez e isso vai ser realmente empolgante. Da última vez eu falei sobre a Bíblia, como entender a Bíblia. E nós olhamos para os mestres da lei e os fariseus e os comparamos com a igreja primitiva, os primeiros discípulos, como eles viviam. E então falamos um pouco sobre a palavra. E também estávamos apenas provando ou conversando sobre as coisas com os capítulos e versículos. Que a Bíblia, de muitas formas, eu disse, foi destruída porque colocamos capítulos e versículos na Bíblia. A Bíblia no início era um livro sem capítulos e versículos, era letra por letra. E muitas pessoas responderam àquele professor e muitas pessoas adoram. E houve pessoas que também têm diferentes perguntas sobre isso, e eu quero cobrir isso, e então quero continuar. Uma das perguntas foi, qual tradução da Bíblia eu uso? Porque tinha um cara aqui que usava Novo King James, e ele perguntou o que eu uso. Eu uso minha Bíblia em dinamarquês. Porque sou da Dinamarca, sou um dinamarquês e li a minha Bíblia em dinamarquês por muitos anos. Quero dizer, e você vai ver isso muito claramente, não é tanto sobre qual tradução da Bíblia você está usando, é sobre o seu entendimento do quadro completo da palavra de Deus. É sobre o Espírito Santo ensinando você. Porque o que eu vi pessoas que estão tão presas em ter a tradução certa da Bíblia. Mas há tantas áreas na vida deles em que não viram o panorama geral. E para mim, a maior revelação foi quando tirei meus óculos religiosos. E de repente entendi a Bíblia de uma nova maneira. Não foi porque eu consegui a tradução certa, mas foi porque aprendi a dividir a Bíblia de maneira correta e vi o panorama geral a palavra de Deus. E isso é mais importante do que qual tradução da Bíblia você usa. Mas quando isso é dito, é bom apenas olhar para diferentes traduções. Apenas pegue o máximo possível e leia.
Mas isso não é o mais importante. Outra questão era sobre o meu ensino, que eu digo que as escrituras e versículos são quase de Satanás. Não lembro se disse dessa forma. Mas ele tem um desafio com isso, porque eu uso escrituras e versículos também. Jesus citou as escrituras. Jesus citou as escrituras, Pedro citou as escrituras, Paulo citou as escrituras, todos eles citaram as escrituras, e isso era, no caso deles, o Velho Testamento. Então todos citavam as escrituras, não há nada de errado em citar as escrituras. Mas o que é diferente, isso é o que eu quero dizer aqui. Eles não foram introduzidos às escrituras apenas tiradas fora de contexto. Eles leram, e quando citaram foi no contexto certo. Citaram no contexto adequado. Mas estamos tão habituados a um cristianismo onde não começamos com a imagem completa. Apenas começamos com, em vez de retirar, e esse é o problema, e isso vai ficar muito claro nesta lição. Porque o que eu vou fazer em breve é que vamos olhar para coisas diferentes, de diferentes versículos que você ouviu repetidamente. Muitas pessoas conhecem porque são alguns desses versículos que são usados na igreja repetidamente. Mas desta vez você vai ver como aquelas escrituras que lutamos, nós conhecíamos. Na verdade estava errado porque foi tirado fora de contexto. Então não há nada de errado em citar as escrituras. Apenas cite no contexto certo. Mas você também não precisa usar tipo X, 4, 13 e 1 João 2. Eu só faço isso para te ajudar agora, mas os primeiros discípulos não faziam isso. Apenas citado. Como foi? Há uma que ela escreveu para mim que muitas igrejas, por acidente, estão se afastando das escrituras, dizendo que o Espírito Santo está os guiando para a prática estranha. Ou eles não dizem isso, mas dizem que é o Espírito Santo que os está guiando a fazer tal coisa. E em nome da liberdade em Cristo. E então, mas a Bíblia nos adverte que tome cuidado com essas coisas e podemos reconhecer uma árvore pelos seus frutos. Quero falar algo sobre isso. Quando eu estou ensinando agora, e o que eu disse da última vez vai provocar muitas pessoas. E isso provocou muitas pessoas. Provocou pessoas porque eu disse que os primeiros discípulos não tinham uma Bíblia da forma que temos hoje. Eles não andavam por aí com uma Bíblia nas mãos. A maneira como fazemos. Eles não tinham uma concordância forte, não tinham uma escola bíblica, não tinham educação da forma que temos hoje. Os primeiros cristãos não tinham o mesmo que temos hoje. Em muitos, muitos anos, estamos falando de centenas de anos, e é um desafio para muitas, muitas pessoas hoje, porque não sabemos o quão forte é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo está fazendo. Porque muitas pessoas acham que tem o Espírito Santo, mas na verdade não tem. Vou olhar isso muito em breve, mas vou trazer um exemplo da minha própria vida. Quando eu renasci e experimentei Deus e o novo nascimento há 20 anos atrás, o Espírito Santo começou a me ensinar e eu amo a palavra. Eu sempre amei a palavra, mas eu vim de um contexto em uma igreja onde havia, para ser honesto, na verdade, não muitas doutrinas sólidas. E eu estava ansiando por ensinamentos mais profundos. Então, em certo momento, encontrei pessoas do outro lado aqui que não eram tão carismáticas, tão focadas no Espírito Santo. Mas eu acho que em muitas áreas eu amei o que eles estavam dizendo, porque era um ensino mais profundo. Então, depois de muito tempo, comecei a ouvir aquelas pessoas lá em cima, e quando comecei a ouvi-las, foi de fato a primeira vez que eu senti como se, uau, estou recebendo algo realmente substancial agora. Isso é alimento sólido, é algo que eu posso usar para algo. E comecei a me conectar com algumas dessas pessoas. E eu fui a uma conferência muitos anos atrás, onde eu estava com aquelas pessoas na Dinamarca que falava principalmente sobre doutrina sólida. Tipo, teste tudo.
Doutrina sólida é doutrina sólida. É tudo sobre doutrina sólida. Temos que passar pela palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E eles são realmente apegados a doutrinas. Não da mesma forma que a igreja de onde eu vim. Mas quando eu os conheci, fiquei chocado. Porque aqui eu pensei que tinha vindo alguém que tinha um alto foco em sã doutrina. E, portanto, na minha mente, uma pessoa radicalmente boa. Vida com Deus. Mas quando cheguei, só vi palavras. Não havia Espírito Santo trabalhando. Não houve cura. Não houve libertação. Não houve profecia. Eu não vi os trabalhos do Espírito Santo. Era como se o Espírito Santo estivesse sendo expulso e agora são doutrinas e palavras em vez do Espírito. Era uma coisa que eu vi. Outra coisa que vi foi que não havia unidade. Aquelas pessoas que eram muito voltadas para doutrinas sólidas, eles não conseguiam concordar um com o outro. E pensei no início que, era só sentar e então você estuda a Bíblia e então você chega a unidade nas Escrituras, porque é isso que a Bíblia está dizendo, mas vi que não é assim. E fiquei muito decepcionado. Mas Deus me levou a uma jornada e começou a me ensinar coisas e mostrar coisas com as quais eu vinha lidando, mostrando-lhes aqui na Escola Pioneira. E uma das coisas que eu realmente aprendi é que o Espírito Santo é real. E o Espírito Santo, agora não estamos falando sobre as falsificações onde há manifestações estranhas, bizarras, mas estamos falando sobre o Espírito Santo. Ele é capaz de nos ensinar a verdade. Ele é capaz de fazer o que nenhuma escola bíblica pode fazer. O que colegas de Bíblia podem fazer, nenhuma educação pode fazer, o Espírito Santo pode fazer. E quando Jesus falava sobre o Espírito Santo em João 15, você pode ler sobre isso lá. Ele está falando sobre o trabalho do Espírito Santo e Jesus começa a dizer isso no versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade, é vantajoso para vocês que eu vá. Se pararmos aqui, Jesus esteve com seus discípulos, ensinando-os individualmente, ensinando pessoalmente. Por 3 anos, ele os tinha ensinado por 3 anos. E então ele os chamou juntos e disse, no entanto, eu digo a verdade. Como se Jesus estivesse mentindo. Jesus nunca mentiu. Mas por que ele deveria dizer, eu vos digo a verdade agora? Porque o que ele estava dizendo era tão difícil de entender para eles. E qual era a verdade? Era o melhor para eles que ele lhes deu. Vá embora. E o mesmo hoje. Eu lhes digo a verdade. É o melhor para você não ter apenas a faculdade bíblica. Olhe para as Escrituras e vá para o seminário. Porque você precisa de algo mais. Você precisa do Espírito Santo. Jesus disse aqui, no entanto, digo-lhe a verdade, é vantajoso para você que eu vá embora. Pois se eu não for, o ajudante não virá até vocês. Mas quando eu partir, enviarei ele para vocês. E quando ele chegar, convencerá o mundo sobre pecado, justiça e julgamento. Então, é o Espírito Santo quem vai convencer nós, o mundo, sobre pecado, julgamento justo. E ele continuou e mais tarde disse, eu ainda tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora mesmo. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele guiará você a toda a verdade. Então, o que Jesus estava dizendo era que o ajudante que ele enviou era um ajudante como ele. Não era um ajudante inferior a ele, não era um ajudante pior que ele. Na verdade, era melhor. Para nós é bom que Jesus tenha ido embora. Por quê? Porque se Jesus estivesse na terra, hoje nós viajar para Israel para encontrá-lo. Mas ele precisava dormir e fazer outras coisas. Não, você não vai encontrá-lo, porque Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Mas ao ele ir embora, ele enviou seu Santo Espírito, e seu Santo Espírito é capaz de nos ensinar, para nos guiar. E estas são algumas das obras do Espírito Santo que lemos aqui. Ele é o ajudante. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento.
Ele guiará você a toda a verdade. E o que ele ouvir, ele falará, ele me glorificará. Isso é dito. Algumas das coisas que estou dizendo sobre a igreja primitiva, que eles não tinham uma Bíblia da maneira como temos. Eles não tinham escolas bíblicas da maneira como temos. Eles não tinham a concordância forte, o pensamento e léxico e todas as coisas que temos. É tão radical para nós ouvir. E para muitos não é apenas tirar os óculos realistas. É como se tivessem isso. Eles são cegos porque querem ser cegos. Eles são do tipo, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Não quero ouvir o que você está dizendo, não quero ouvir. E a única razão para não quererem ouvir é porque não viram o que o Espírito Santo pode fazer. Eles não viram que o Espírito Santo pode fazer o que nenhum homem pode fazer. O Espírito Santo pode ensinar o que nenhum homem pode ensinar. O Espírito Santo pode nos guiar como nenhum homem pode nos guiar. O Espírito Santo é real, ele está vivo. Mas aqui estou falando sobre o verdadeiro Espírito Santo. Acabei de gravar um depoimento com alguém da nossa escola de treinamento de pioneiros pouco antes deste vídeo. E gravei um depoimento com uma mulher que veio à nossa escola de treinamento de pioneiros há 3 dias. Nos primeiros 2 dias falamos sobre arrependimento, batismo e o Espírito Santo. E um desses dias, 2 dias atrás, eu acho que foi, perguntei se alguém estava duvidando se falava em línguas e ela disse, sim, eu sempre tive dúvidas. Venha aqui. E então eu orei por ela e foi tão bonito. Foi como se o Espírito Santo tivesse entrado. Respirou fundo e o Espírito Santo a estremeceu. E ela simplesmente começou a falar em línguas. Simplesmente saiu dela e ela disse depois, há 20 anos que oro em línguas, mas agora sei que não eram línguas. Por 20 anos pensei que tinha o Espírito Santo, mas agora sei que não tinha. E ela estava apenas compartilhando comigo seu testemunho pouco antes disso. Ela disse que quando eu estava na rua ontem pregando o Evangelho e falando com as pessoas, eu tinha uma ousadia. Eu nunca tive isso antes. Então, é realmente possível pensar que você tem o Espírito Santo sem realmente tê-lo. O verdadeiro Espírito Santo é sagrado. Ele guia para uma vida em santidade e faz o que não podemos fazer. Então, quando eu digo novamente, eu digo no início que sou um cara radical, quero um discipulado radical, quero um alto padrão de santidade e assim por diante. Você sabe de onde vi isso vindo? Não apenas ensinando e indo a detalhes, escola bíblica e faculdade bíblica. Nunca vi pessoas saia da faculdade bíblica. Eu vi eles saírem com a cabeça grande muitas vezes e muito conhecimento, e eles frequentemente se tornam orgulhosos porque acreditam que sabem muito. Mas raramente vi pessoas saírem da faculdade de barbearia, para ser sincero. Com uma vida de santidade, com uma vida de coragem, como vimos os primeiros discípulos terem. Por quê? Porque foi o homem ensinando e não o Espírito Santo. Foi o homem guiando e não o Espírito Santo. Foi o homem que fez isso e não o Espírito Santo. Então, eu amo a palavra e a palavra é um dom de Deus e eu estou impressionado com o Novo Testamento. Estou feliz por termos isso agora. E isto é incrível, nós temos isso. Mas não devemos depender apenas da palavra, precisamos também do Espírito. Precisamos do Espírito para nos guiar. E ele agora está guiando pelo mundo. Na igreja primitiva eles não tinham todas as cartas, mas ele ainda estava guiando. Não da forma como guia hoje, ele orientava com outras coisas também através do Antigo Testamento. Também. Mas eles não guiam da maneira como ele nos guiou hoje, porque não tinham como nós temos hoje. Então, o foco deve ser o Espírito, e acho que devemos caminhar com as próprias pernas. O Espírito e uma palavra. O Espírito e a palavra. Começamos com o Espírito. E então a palavra. O Espírito está nos guiando, nos ensinando e nos ajudando, e então tentamos e testamos tudo a partir da palavra. O Espírito e a palavra. E se tivermos esses 2 guias, então vai ser realmente bom. Então, sim, precisamos de uma reforma. Precisamos de uma reforma que vá muito mais fundo. Estamos falando sobre a estrutura da igreja, estamos falando sobre as doutrinas, estamos falando sobre o Evangelho.
Também falamos sobre como entendemos a Bíblia, precisamos ainda mais do Espírito. E sim, o verdadeiro Espírito Santo pode ensinar, pode orientar, pode libertar as pessoas. E espero que você entenda isso. Ok, então antes de continuar, uma das perguntas foi também sobre quais palavras, traduções eu estava usando. Devo usar o Rei James ou devo usar este? Uma coisa que é realmente mais importante do que a tradução usada é o que está escrito aqui. Seja diligente em apresente-se como prova a Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar. E isso é o que precisamos fazer, dividindo corretamente a palavra da verdade. O que queremos dizer com isso? Sei que há uma tradução diferente aqui também. Mas o que queremos dizer com interpretar corretamente a palavra da verdade? Precisamos da palavra, mas precisamos entender quem disse a quem foi escrito. Precisamos entender o texto no contexto. E o problema, e vamos olhar para isso, né? O problema com os capítulos e versículos é que não é assim que devemos dividir a palavra. Devemos olhar sobre qual aliança estamos, nova aliança, velha aliança, governo. Sob a lei, quem está falando agora? A quem estão falando? É antes da cruz, é depois da cruz, é antes do Espírito Santo, é depois do Espírito Santo. Eles estão falando com não crentes, estão falando com crentes. Devemos dividir a palavra nessa palavra, dessa forma. Mas a Bíblia se tornou como uma lista telefônica. Lista telefônica, livro antigo dobrado que você pega e só entra e acha a única coisa que precisa usar. Uso. E as pessoas estão usando a Bíblia assim. Eu encontro uma escritura que posso usar. Em vez de a imagem completa, em vez de ler a Bíblia da maneira como deveria ser lida pelo ensino do Espírito Santo. Vou continuar, espero que esteja pronto agora. Vou citar duas escrituras. No livro dos Atos, Paulo e Silas estavam na prisão, e o Espírito Santo veio e os libertou da prisão. E o carcereiro disse: Senhor, o que devemos fazer? O que devemos fazer para ser salvos? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e sua família. Então aqui nós vemos, Paulo e Silas dizem a eles: creiam no Senhor Jesus, vocês serão salvos, vocês e suas famílias. E eu posso citar outra escritura, Gálatas: em Cristo vocês são todos filhos de Deus pela fé. Tenho duas escrituras aqui, agora posso dizer-lhe se a partir dessas e outras escrituras ensinar que o batismo não é importante, é tudo sobre fé. É tudo sobre fé e o batismo não é importante. Eu consigo citar mais um pouco de Gálatas, onde, que lemos, não continue. Fale sobre outro evangelho e somos julgados pela fé, não pela lei. E ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou e assim por diante. E depois usam aquelas escrituras e Gálatas e dizem que o batismo não faz parte da salvação e o batismo tem a ver com obras e não queremos obras. Somos justificados pela fé. Somos filhos de Deus pela fé e são aqueles que creem em Cristo que serão salvos, não aqueles que são batizados. Para muitas pessoas, eles nunca vão pensar que o que eu acabei de fazer agora é que estive usando a Bíblia de uma maneira muito ruim. O que eu acabei de fazer agora é, na verdade, eu dividi a Bíblia de forma errada. Tirei os versículos do contexto e os usei de maneira inadequada. Eu realmente interpreto mal essas escrituras se eu disser que é tudo sobre fé. E o batismo não é necessário. Por quê? Porque essas escrituras falam sobre batismo. Porque o próximo versículo, ele não disse apenas acredite no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. A próxima passagem é que eles então falaram a palavra do Senhor para ele e para todos os outros em sua casa. E então, imediatamente, ele e toda a sua família foram
batizadas. Então, de repente, lemos aqui, creia no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. E eu posso interpretar isso como falar sobre fé sem batismo. E essa é a fé que salva, não o batismo. Mas quando você lê no contexto, descobre que logo após falarem a palavra, eles precisavam saber no que acreditar e foram batizados. Da mesma forma, com essa escritura aqui, eu apenas peguei uma escritura e citar isso é citar uma meia-verdade. Isso é quase citar uma mentira. Em Jesus Cristo, vocês são todos filhos de Deus pela fé. Cometa ainda não acabou. Sobre quem ele está falando que são filhos de Deus pela fé? Para todos vocês que foram batizados em Cristo, se vestiram de Cristo. Próximo verso. Então percebe como é fácil? Eu apenas peguei 2 versículos e citei 2 versículos, e desses 2 versículos, ao contrário, eu poderia pregar outro evangelho, um evangelho onde você não precisa ser batizado. E eu fiz isso e ninguém achou que havia algo de errado. Mas se você desde o começo foi introduzido ao pacote completo e leu livro por livro, se você conhecesse o contexto, saberia que esses 2 versículos estavam falando sobre batismo. E não apenas fé, porque fé e batismo andam juntos. E para citar Gálatas e dizer que, não deveríamos estar sob a lei, ou que Paulo estava falando em Gálatas, não estar sob a lei não tem nada a ver com batismo. Por quê? Porque as pessoas com quem ele está falando foram batizadas. Todos eles foram batizados quando chegaram à fé. Espero que você perceba que isso é apenas um de muitos exemplos. E se você acessar a internet hoje, o batismo é necessário ou falar em línguas é para todos? Ou que tal isso? Que tal isso? Você sempre encontrará artigos onde há escrituras e versículos. Onde há versículos assim, e parece ser a palavra de Deus, mas não é. É uma verdade difícil. Em muitos casos. Por quê? Porque tiramos de contexto em vez de ler o pacote inteiro. Outro exemplo que consigo dar em Batista. E para você que não vive em um país católico ou luterano, você pode não saber muito sobre batismo infantil, mas para nós aqui é uma questão importante. Alguns dias atrás isso chegou na nossa caixa de correio. Isso é da Igreja Luterana. Não sou membro da Igreja Luterana, mas mesmo assim recebo isso tipo a cada 2 meses ou 3 meses. Eu recebo isso na minha caixa de correio. Este é um bebê que deve se batizar, um novo começo, sobre o batismo, e então o Senhor pegou as crianças pequenas e disse que você não deve impedi-las no reino de Deus. E sim, obrigado. Batistas infantis, vamos olhar isso. O que eles fazem quando tem batismo infantil na igreja? Batistas infantis, o que dizemos lá? Eles fazem na igreja luterana? Eles citam 3 escrituras, ou leem 3 escrituras. A primeira coisa é para Marcos, onde eles leem sobre como Jesus foi batizado. Então, eles leram de Marcos 10 que Jesus disse, deixem as crianças pequenas virem até mim, vocês não devem impedi-las. E então, eles leram a grande comissão e, em seguida, batizam pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eles fazem? Eles citam escrituras. Mas você não pode citar as escrituras dessa maneira como eles também estão fazendo. Primeira coisa, aquela escritura em si está falando sobre batismo. Aquela passagem de Mateus fala sobre batismo. Mas em Marcos 10, onde trouxeram as crianças pequenas para Jesus e ele as abençoou. Isso não tem nada a ver com batismo. Isso tem a ver com ele os abençoando. Ele apenas colocou suas mãos sobre eles, ele não os pegou e batizou. Então, mas é isso que muitas vezes fazemos. Pegamos uma palavra sobre algo, e então pegamos uma palavra que está dizendo outra coisa, e juntamos e de repente temos batismo de bebês, como aqui falamos sobre batismo.
Jesus foi batizado, notícia sobre a grande comissão, saía e batize pessoas. Precisamos de algum batismo relacionado a bebês ou crianças. Ok, é só pegar isso. Jesus disse, deixem uma criança pequena vir até mim. Mas você não pode construir teologia assim. E não há exemplo no Novo Testamento de que bebês foram batizados. Então eles têm mais uma prova. E isso é de Atos 16. Eu li antes, mas vamos olhar novamente. Atos 16 com o carcereiro. Senhor Jesus, e você estará seguro, você e sua família, e toda a sua família foi batizada. Atos 16, foi isso tudo. Na sua família foi batizado. Aham. Acreditamos que talvez haja bebês nessa família. Ok, se você olhar para o mundo hoje, quantas casas por aí tem bebês? Existem muitas casas onde há bebês. Também existem muitas casas onde não há bebês. Na nossa casa, na minha casa agora, a mais nova tem 11 anos e é batizada. Não temos bebês na nossa casa. Em outras casas também não há bebês. Em algumas há bebês. Mas não podemos criar uma teologia baseada apenas no que esperamos ou pensamos. Aquilo que precisamos saber é sólido. Mas, novamente, se lermos o texto, saberemos que não há bebês aqui. Por quê? Lemos aqui que todos em sua casa foram batizados. Então, ele acreditava que havia um bebê, e alguns acreditam que há um bebê, incluindo todos os que foram batizados. Mas se continuarmos, então eles falaram a palavra de Deus para ele e toda a sua família, e mais tarde toda a sua família se alegrou com as boas novas. Das boas novas, das boas novas. Venha a ter fé em Deus. Então, se há um bebê incluído em toda a casa aqui, há um bebê incluído em toda a casa aqui e há um bebê incluído em toda a casa aqui. Quantas vezes vimos eles falarem a palavra do Senhor para aquele bebê? E aquele bebê se alegrou depois que aderiu à fé. Porque se tinha um bebê lá, tinha um bebê lá, tinha um bebê lá, e eles liam que Deus falou a palavra do Senhor para todos e todos se alegraram. Eu fui a muitos batismos na igreja luterana e ainda não vi ficar de pé e começar a pregar a palavra do Senhor para aquele bebê. E eu nunca vi aquele bebê se alegrar depois disso, vindo à fé. Não há alegria aqui, não há falar em línguas aqui, não há transformação aqui. Por quê? Porque bebês não podem ser batizados. Mas outra área onde isso vai mais fundo, onde muitos não veem, é na verdade a grande comissão, onde também há um problema. Porque Jesus disse, saiam, façam discípulos de todas as nações, batizem-nos. Então lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só porque ouvimos nossas palavras muitas vezes não piora isso, que tem mais verdade do que outros. E este é o nosso problema, porque há alguns versículos que adoramos citar. E nós ouvimos esse versículo tantas vezes, nós o ouvimos novamente e novamente. De novo, e de novo, e de novo. Até que nos tornamos cegos por esses versículos e achamos, isso foi uma verdade, mas nossas palavras não podem ficar sozinhas. Precisamos entender o contexto e investigar. E o que vemos neste caso? Vemos que ninguém na Bíblia, na igreja primitiva, pelos primeiros vários séculos, alguém foi batizado ao dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Cristo para Jesus Cristo. Porque aqui temos apenas um versículo. E aqui temos muitos versículos. Atos 2:38, em nome de Jesus, Atos 8, com Filipe. Eles foram batizados. Em nome de Jesus Cristo, eles serão batizados. Obrigado.
Atos 8, batizado em nome do Senhor Jesus. Atos 10, Pedro Cornélio, batizado em nome de Jesus. Atos 19, batizado em nome do Senhor Jesus. Atos 22, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vemos Atos 2, Atos 8 com Filipe, Atos 10 com Pedro na casa de Cornélio, Atos 9 e 10 com Paulo em Éfeso, Atos 22 com a própria experiência de Paulo. Todos. Fui batizado em nome de Jesus para Jesus Cristo, clamando pelo nome de Jesus. Não havia nada dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é confirmado na carta. Romanos, quando são batizados em Jesus Cristo, Gálatas, batizados em Cristo. Então, o que vemos é que todos que foram batizados em Cristo. Não digo que todos agora devem ser rebatizados, porque acho que Deus é maior do que as palavras que usamos. Usar, mas as palavras certas que usamos, mas o entendimento correto é: Cristo, somos batizados nele. Como nós não vamos e expulsamos demônios e dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é o nome do Espírito Santo? Não está nos nomes como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o nome dele, há apenas um nome. E quem é ele? Esse é Jesus Cristo. O nome acima de todos os nomes. Tudo é sobre Jesus. Nos arrependemos diante do Pai, somos batizados no Filho e recebemos o Espírito Santo. E eu tenho mais ensinamentos sobre isso na Escola Pioneira, na aula sobre batismo. Mas eu só quero pegar isso aqui porque este é um exemplo típico. O problema com capítulos e versículos é frequentemente que nunca lemos tudo, apenas pegamos pedaços. E então temos versículos diferentes que amamos e ouvimos repetidamente. E então pensamos que só porque ouvimos muitas vezes entendemos e que essa é a verdade. Mas essa não é a verdade. E a verdade é que, na maioria dos casos, as denominações religiosas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo assim está errado. E só porque a maioria das pessoas faz, não significa que seja certo. Temos que tirar os óculos, precisamos voltar à palavra. E esse é um dos problemas quando deixamos os acadêmicos professores. Parece que sou contra todos que vão a uma escola bíblica. Não sou totalmente contra. Só quero dizer que o problema é: diga-me onde você estudou e eu direi no que você acredita. Porque você continua com os mesmos óculos. Você segue a mesma prática porque foi ensinado pelas mesmas pessoas, em vez de deixar o Espírito Santo ensinar você, deixando o Espírito Santo revelar a verdade. E sim, a Bíblia não é um livro perigoso. Se você tem o Espírito Santo pode te ensinar. Essa Bíblia não é perigosa, mas vamos olhar o próximo ponto. Se observarmos a salvação e o batismo. Buga, obrigado. Quando ouviram isso, ouviram Pedro pregar. Quando ouviram, todos ficaram profundamente comovidos e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A questão é, se as pessoas fizerem a maioria das perguntas hoje, o que devemos fazer? Como devemos proceder para ser salvos? O que fazer? Muitas pessoas vão citar essa escritura. Confesse e ore a oração do pecador, porque a Bíblia diz: se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É isso que a maioria das pessoas fará. Por quê? Não é porque você já viu alguém na Bíblia que fez isso. Não havia ninguém que fez a oração do pecador. Não havia ninguém que já disse: oremos esta oração e você será salvo. Isso não se encontra na igreja primitiva por muitos e muitos anos. Isso tem apenas alguns séculos. Um só o doce. Mas porque todo mundo acredita que essa é a maneira de fazer. Escrituras e versículos. Porque eles estão tão acostumados com folhetos evangélicos, onde colocamos uma escritura para que as pessoas possam ser salvas. Salvar. E a maioria das pessoas usa essa escritura, esse versículo. E nós achamos que é isso que Romanos 10 e 9 quer dizer, mas não é isso que diz. Romanos 10, 9 não está falando com alguém que é não crentes que precisam ser salvos. Romanos 10.9 está, na verdade, falando com alguém que já acredita.
foram batizados e receberam o Espírito Santo. Você lê sobre isso no capítulo 6 e no capítulo 8. Romanos 10.9 fala sobre os crentes. E na verdade isso é antes de estarem citando Moisés. Porque você leu algumas palavras antes que Moisés escreveu sobre a justiça que vinha pela lei e assim por diante. Ele está falando sobre a coisa entre a lei e a nova aliança. E agora eles acreditam em Jesus como acreditam em Moisés. E é acreditar e continuar acreditando. Então, se você continuar acreditando e continuar confessando, um dia você será salvo. Seguro. E é isso que ele está dizendo para nós que nascemos de novo. E não um não crente, porque os não crentes precisam se arrepender. Não basta fazer uma oração de pecador, precisam ser batizados. Não é suficiente apenas rezar, precisam receber o Espírito Santo. Não basta orar. E esse é o problema com a Bíblia hoje, que não dividimos a Bíblia da maneira certa. Então pegamos coisas que são escritas para nos fazer acreditar e entregá-las aos não crentes. Eu posso vir com um exemplo. Usei um exemplo na última vez. Posso fazer um pouco melhor. Ouvi um bom exemplo aqui. Tente imaginar que sou um conselheiro matrimonial. E sou realmente bom em aconselhar pessoas que têm problemas no casamento. Às vezes escrevo para um jovem que não é casado, mas quer encontrar alguém. Às vezes escrevo para um casal que está no começo do relacionamento e quer se casar. Às vezes eu escrevo para alguém que acabou de se casar, mas está enfrentando alguns problemas iniciais. Às vezes escrevo para alguém que está muito bem e tudo está ótimo. E às vezes escrevo para alguém em crise, ou às vezes para um viúvo, que acabaram de perder o parceiro. Escrevo para eles porque eles me escrevem primeiro. Então, recebo uma carta deles e respondo, e eles recebem uma resposta minha. E escrevo de formas diferentes, coisas para diferentes pessoas. E eu escrevi milhares de cartas até que morri. 20 anos depois, algumas pessoas encontram algumas das minhas cartas. E eles realmente acham que minhas cartas são boas. Então, o que eles fazem? Eles juntam minhas cartas em um livro. Então, não todas as letras, apenas algumas. Não consegui a resposta na carta que respondi, ou na resposta à carta. Eles só recebem metade da carta. Então, quando as pessoas me escrevem, elas só têm minha resposta. E juntaram tudo. Mas alguns anos depois, alguém teve a ideia de dividir minhas cartas em capítulos e versículos. E de repente temos muitos conselheiros casados, que todos levam de volta a minha escrita e todos citam minha escrita. Mas nenhum deles concorda um com o outro. E todos ensinam coisas totalmente diferentes. Mesmo assim, todos eles voltaram a me procurar. Por quê? Porque é uma maneira de copiar e colar. Pegam o que gostam e deixam o que não gostam. E eles tiram coisas do contexto e por isso podem me fazer dizer tudo o que querem que eu diga. Mas o que eu digo a um jovem que está pensando em se casar não é o mesmo que vou dizer a um casal que está junto há 15 anos. O que eu digo para alguém que acabou de se casar não é o mesmo que digo para um viúvo que acabou de perder sua esposa. O que eu digo para diferentes pessoas é diferente. Mas o que as pessoas fazem agora? Pegue uma coisa e diga aquela pessoa naquele lugar, e uma coisa e diga aquela pessoa naquele lugar. Em um lugar uma coisa foi dita àquela pessoa naquele lugar, e agora eles criam uma doutrina e dizem que isso é o que Torben ensinava. Mas não era o que eu estava ensinando. Esse é o problema com a Bíblia. Foi isso que fizemos. Nós juntamos os livros, isso está bem. Mas então nos dividimos e agora frequentemente ensinamos coisas sem ver o quadro geral. E precisamos ver uma reforma quando se trata disso. Precisamos voltar e ver o quadro geral novamente. E é isso que tento fazer com a Escola do Pioneiro. Eu tento sim, eu uso coisas, mas o propósito total da Escola do Pioneiro é fazer com que você tenha uma vida com Deus, para que o Espírito Santo possa te ensinar e te ajudar. O objetivo principal é elevar você a Cristo e deixar o Espírito Santo vir. E conquiste aquela vida e então veja o panorama geral.
Tire os óculos religiosos para poder compreender. E todos que citam Romanos 10, 9, quando se trata de como ser salvo, não conhecem as Escrituras. Você não encontra um exemplo na igreja primitiva de como eles fizeram isso. Mas as pessoas ainda citam Romanos 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Por quê? Porque eles não querem ver a verdade. Eles querem ser cegos. Isso é meio provocante. O que deveríamos dizer? Devemos dizer isso, Pedro respondeu naquele contexto. Eles perguntaram o que devemos fazer e então devemos dizer o mesmo. Se conseguirmos essa resposta, não devemos ir a outro livro, pegar algo e colocar. Devemos entregá-la. A resposta certa, Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados, qualquer um de vocês. Você em nome de Jesus Cristo e receberá o dom do Espírito Santo. E isso é tão claro. Mas então, Torben, você fala tanto sobre o batismo o tempo todo, como se isso fosse parte da salvação, e você não pode viver neste momento sem ser batizado, e assim por diante. Sim, eu faço isso. Por quê? Porque a Bíblia é tão claro nisso. Não, Torben. Por quê? E então está chegando. Escritura, né? A conhecida Escritura. Se você for na internet hoje e escrever é o batismo necessário para a salvação, lá nós citamos a parte difícil disso. E então registre o que eu tenho em minha mão. E tente entrar. É tão engraçado. Escreva no Google: o batismo é necessário para a salvação? Encontre alguns desses artigos onde eu digo que não. E você verá essa citação tirada de contexto, pois está realmente falando sobre batismo. Essa citação é tirada de contexto porque, na verdade, está falando sobre batismo. E então essa citação é tirada de contexto. Coríntios 1,17, Paulo diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo deve ser tonevation. Olhe aqui, Torben, olhe aqui, Cristo não me enviou para batizar. Paulo diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a cruz, para pregar Cristo. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele não diz que não batizou. Você tem que ler o texto no contexto. E essas pessoas acham que são tão inteligentes. E nós somos os que têm a doutrina correta ao citar isso. Tente ler. Você faz parte de uma conversa aí, onde a política, a divisão na igreja. Alguns dizem: eu pertenço a Apolo. Alguns dizem Caifás. Alguns dizem Paulo. Alguns dizem Cristo foi dividido. Foi a mim que você foi batizado, foi a Paula. A quem você foi batizado? Não, você foi batizado em nome de Cristo. Então eles estão falando sobre a quem foram batizados ou por quem foram batizados. Nós também dizemos assim, e eles discutiram isso. E então Paulo disse: ei, pare. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar Cristo. Ele não disse que não batizou porque disse que está feliz por não ter batizado nenhum de vocês lá. Ok. Eu batizei ele em sua casa, e eu batizei eles, e eu batizei você. Batizou eles, então ele realmente os batizou. Mas ele disse isso nesse contexto. Há algumas semanas estava no Canadá e citei essa escritura. O contexto certo. Porque o que eu vivi no Canadá? Alguém veio até mim e disse: Tom, você precisa me batizar. Eu quero que você me batize. Acabei de pregar um evangelho sobre arrependimento, batismo na água e no Espírito Santo. 130 pessoas querem ser batizadas. E alguém veio até mim e disse: Tom, eu preciso de você. Você me batizar? Sabe o que eu respondi para ele? Não, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Isso significa que ele não foi batizado? Não. Porque ele foi batizado, porque o evangelho faz parte do evangelho. Mas ele não foi batizado por mim. Porque toda vez que as pessoas vêm e dizem: Tom, tem que ser você quem me batiza. Toda vez eu cito a Escritura e digo: não, porque se eles focam naquele que é batizado, em vez daquele que também é batizado, eles não vão conseguir fazer. Então elas têm um foco errado. E pessoalmente, Jesus não batizou ninguém.
Você lê em João que foram os discípulos que foram batizados e ainda estava com João Batista. Mas Jesus não batizou, seus discípulos foram batizados. E eu entendi o porquê. Porque as pessoas são tipo, oi, quem te batizou? Foi Jesus quem me batizou. E Paulo, a mesma coisa está acontecendo com Paulo. Ei, quem te batizou? Foi Caifás que me batizou. Ah, eu fui batizado por Ápolo. E eu fui batizado por Paulo. Eu acho que faço o mesmo. Quanto mais as pessoas me olham, menos eu realmente faço o batismo. Há alguns anos eu fiz mais batismos. Tipo, há 2 dias nós batizamos, havia 10 pessoas aqui que foram batizadas em um Hotel Jesus há 2 dias. Eu não batizei nenhum deles. Por quê? Porque eu não preciso batizar. O importante é que sejam batizados. Então, mas o que as pessoas fazem? As pessoas pegam a imagem clara da palavra de Deus. Fica tão claro se você simplesmente tirar esses óculos religiosos e ler todo o livro. Leia todo o Novo Testamento e divida o livro da maneira correta. Ninguém foi batizado em nome de Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Ninguém foi batizado lá. Por quê? Porque tivemos que dividir a Bíblia, a palavra de Deus, o caminho certo, e era antes da cruz. Não havia ninguém lá que foi batizado em nome de Jesus. Por quê? O ladrão na cruz não foi batizado. Por quê? Porque não havia batismo. Ainda era a antiga aliança, mas após a cruz, o livro de Atos, todos foram batizados. E é tão claro, se olharmos apenas para o propósito do batismo na água, no que a Bíblia diz, encontrei algumas escrituras aqui, vezes 2, para o perdão dos seus pecados, peça novamente. Não estava ciente dos pecados. Isso é uma das coisas que o Satanás faz. Romanos disseram que você morre e vive com Cristo, morre para o pecado no batismo. Tito está dizendo que você é uma virgem do novo nascimento. Colossenses diz que você é uma barreira com Cristo, levantando-se e assim por diante. Gálatas diz para sermos crucificados com Cristo. Gálatas fala em vestir Cristo. Pedro diz para batizar e sereis salvo. Então temos muitas imagens claras que mostram que a parte do batismo na salvação é realmente importante. Vá para a Escola Pioneira se quiser saber mais a respeito. Uma das 20 lições. É tão claro, mas o que as pessoas fazem hoje? Pegam a imagem clara e dizem não, porque Paulo disse. Então tiramos um verso do contexto e, portanto, somos cegos. E eu coloco isso sobre este verso assim. Vou continuar agora e ter mais 2 exemplos, e então vamos parar. Línguas, falar em línguas. De novo, há pessoas que não veem o quadro geral e se focam em diferentes detalhes. E há pessoas que se concentram apenas no X2. E em Atos 2 você lê que a multidão ficou confusa ou espantada porque os ouvia falar em línguas, em sua própria língua, né? O que aconteceu lá? Livro de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos. E havia pessoas lá de diferentes nações, diferentes países, que todos entenderam o que eles disseram, porque os ouviram falar em sua língua. Então há pessoas que por causa disso estão ensinando o que eu faço, Shilo do Koski Salabá, quando eu oro em línguas assim. E o que muitas pessoas fazem, isso não são línguas, isso está errado. Não. Língua deve ser algo que você pode entender. Porque eles entenderam isso. Mas se as línguas devem ser algo que você pode entender. Por que então você lê em outro lugar que só deve fazer isso se alguém puder interpretar? Porque se todos entendem, ninguém precisa interpretar, porque este é o próximo lugar onde lemos sobre línguas. Onde lemos que quando falamos em línguas, só 2 e no máximo 3 e cada uma por vez e ninguém. E se não houver ninguém para interpretar, então deixe-o, depois fique em silêncio. Então aqui outro lugar onde eles dizem, não, você não deve falar em línguas, só se houver alguém que possa interpretar. Interpretado, venha com a interpretação. Então existem pessoas que se concentram nisso. Igrejas dizem, não, deve ser em língua. A única linguagem e o que você está fazendo, o que os outros estão fazendo e o que vemos em seus vídeos,
não é de Deus, porque deveria ser apenas linguagem. Então outras pessoas dizem, não, o que você está fazendo também está errado. Porque alguém deve poder estar lá e vir com a interpretação. Caso contrário, as pessoas devem permanecer em silêncio. E há pessoas que citam isso e se concentram nisso. Mas então há outra escritura, onde Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Falar mistérios e quem fala em línguas se edifica. Então aqui estamos falando sobre línguas, edificando a igreja, precisam ser interpretados. Isso. Aqui falamos sobre línguas em outros idiomas e aqui falamos sobre pessoas que não entendem isso. E as pessoas ficam confusas. Por que as pessoas estão confusas? Porque a Bíblia, de novo, o livro de Coríntios, como eu disse da última vez, não foi escrito para uma igreja batista hoje. Ou escrita para uma igreja luterana hoje, ou uma igreja católica hoje. Esse livro é escrito para essa igreja. E essa igreja na Coreia tem algo a ver com isso. Isso que muitos não têm hoje, e porque eles não têm o mesmo ponto de partida, eles não... A escritura, perdido nas escrituras. Porque aquele livro é escrito para alguém que já entendeu os diferentes tipos de línguas. Porque está falando sobre isso. Você pode ler Coríntios 12.10, eu acho que é. Você vê também que existem diferentes tipos de línguas. Aqui estamos falando sobre 3 tipos diferentes de línguas. E para fazer isso ainda mais parecido, são 4 línguas. Porque línguas apenas significa idioma. Eu falo idioma agora, eu falo línguas. Mas aqui eles falavam línguas que as pessoas podiam entender em outros idiomas, um idioma que você não conhece. Aqui eles falam um tipo diferente de línguas, onde era realmente alto. E você chega a uma reunião onde de repente alguém fala alto, então você está esperando e alguém vem e volta. Com a interpretação. E aqui ele está falando sobre as línguas pessoais que são para todos, onde nos edificamos. Creio que no Pentecostes eles também falaram em línguas pessoais e lá tiveram essa experiência. Deixe-me explicar. Se você não sabe que existem diferentes tipos de línguas, você se perde nessas coisas. Quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas recebem o Espírito as preenche e elas começam a falar em línguas, em suas línguas pessoais. Isso é para todos. Então também deve ser assim quando nos reunimos e temos reuniões. Abra alto e fale alto em diferentes línguas onde alguém precisa vir com a interpretação. Interpretação, eu vivenciei isso. Eu vivenciei vir com isso. Um cara fala e de repente ele vem até mim. E eu posso falar de modo que todos possam ser edificados. Mordida. E depois tem essa língua onde as pessoas entendem em outras línguas. Eu vivi isso há pouco tempo, né? Um forte testemunho. Estava fazendo compras há meio ano, eu acho. E quando saí da loja, havia um cara vindo em minha direção. E ao vê-lo, percebi que ele era um satanista. Como lentes de contato com olhos de gato. E ele era totalmente escuro, com cabelo e tudo mais escuro. Ele tem 6 tatuagens no dedo e tem símbolos diferentes, com sinais satânicos no corpo dele. E ele veio até mim e começou a falar comigo e foi um pouco estranho o que ele disse. Então eu disse, pare, o que você quer? Acho que ele quer pedir dinheiro ou algo assim. Então eu digo, pare, sou cristão. O que você quer? Deixe-me rezar por você. Eu coloquei minhas mãos sobre ele e apenas orei e comandei que o demônio saísse, saia em nome de Jesus e algo o deixou. E ele estava tossindo e algo o deixou e ele ficou forte. Mas então algo mais aconteceu. Eu nunca vi algo assim antes. De repente senti uma vontade de apenas colocar minhas mãos sobre ele e orar em línguas. Línguas. Então coloquei minhas mãos sobre ele e orei com minhas línguas normais. Mas eu sinto que mudou de alguma forma. Eu não sabia o que estava dizendo ou fazendo ou algo assim. Eu simplesmente falei com ele. Assim que falei com ele, seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto Deus. Ele recuou. Como você sabia? Eu disse, o quê? Como você sabia a nossa língua? Onde você aprendeu isso? Eu disse, o quê? Eu não sabia do que ele estava falando.
E então ele disse: meu irmão e eu, quando éramos crianças, desenvolvemos uma linguagem de código que só eu e ele entendíamos. Somos as únicas pessoas que falam essa língua, mas você acabou de me falar sobre Deus na nossa língua. Como você sabia? E quando eu saí daquele lugar, ele estava lá de pé, levantando os olhos e adorando a Deus. Adoro, mas o que eu vivenciei lá, eu acho, era comum à igreja primitiva. A experiência lá eram diferentes tipos de línguas, línguas para serem interpretadas, línguas pessoais, línguas onde pessoas de repente entendem em outras línguas, na Grécia, e porque sabiam que existiam diferentes tipos de línguas. A Bíblia faz sentido. Quando Paulo diz que nem todos vão falar em línguas, ele não está falando sobre as línguas pessoais que são para todos. Ele está falando sobre isso e isso, que não podemos simplesmente sair e falar outras línguas quando queremos. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. Então, mais uma vez, o problema é que a Bíblia é escrita para crentes que se arrependeram, que foram batizados, que receberam o Espírito Santo, sobre os dons, e sabia como funcionavam, e porque já tinham esse entendimento e experiência. A Bíblia faz sentido, mas agora temos pessoas que não se arrependeram, não foram batizadas, não receberam o Espírito Santo, estão ainda estudando a Bíblia, mas porque não têm o que é necessário. Eles leem o mesmo texto, mas são cegos. E eu posso dar um exemplo aqui que é realmente muito bom se você está vendo este filme do qual estou falando. Porque aqui eu tenho um texto, é sobre um filme. E eu quero que você adivinhe que filme é esse. Não tenho certeza, mas quase certeza de que a maioria de vocês viu este filme. Tente adivinhar de que filme se trata. É um filme sobre a esposa de um homem que é brutalmente assassinada por um assassino em série. E o filho dele fica fisicamente incapacitado. E numa reviravolta dos acontecimentos, seu filho é sequestrado e ele tem que perseguir o sequestrador por milhares de quilômetros com a ajuda de um homem. Uma mulher com deficiência mental. Você sabe que filme é esse? Tentamos de novo, é sobre a esposa de um homem. São assassinadas por um assassino em série. Tente imaginar. A esposa de um homem que é assassinada por um serial killer. E depois seu filho fica fisicamente incapacitado. E numa reviravolta, seu filho é sequestrado. E o pai teve que perseguir o sequestrador por milhares de quilômetros com a ajuda de uma mulher com deficiência mental. Você sabe que filme é esse? Está pronto? O filme é Procurando Nemo. Agora lemos o mesmo texto mais uma vez. É sobre a esposa de um homem que é brutalmente assassinada por um serial killer. É a esposa dele que foi assassinada por um peixe no início, em uma reviravolta no van, e seu filho fica fisicamente incapacitado. Aquela pequena nadadeira. Então Nemo teve problemas para nadar. Em uma caçada ao tesouro, quando seu filho é sequestrado para Sydney, e o papai teve que perseguir o sequestrador por 1000 milhas, com a ajuda de uma mulher mentalmente incapacitada. Mulher Doreen. Então o que está acontecendo aqui? Para você que viu o filme, ao ler esse texto mais uma vez, de repente, você coloca outras imagens no texto. Primeira vez que você lê o texto, talvez quando você lê, a esposa do homem que foi assassinada. Criando uma imagem, você pensa que parece um assassinato. Como se alguém estivesse lá, ou sequestrado, colocado no carro e levado embora. Ou, fisicamente, você pensa em um homem sentado em uma cadeira de rodas. Então você leu o texto, mas faltou o que era necessário para entender o texto. Mas quando você viu aquela foto e vivenciou isso, e viu o filme e depois li o mesmo texto novamente. Agora o texto ganha um significado completamente novo. E é o mesmo com a Bíblia. Você precisa nascer de novo. Precisa do Espírito Santo, precisa sair da escuridão. Viva isso. Saia, cure os enfermos, expulse demônios,
conduza pessoas a Cristo, faça as coisas, porque quando você faz as coisas e vive a vida guiada pelo Espírito Santo, então a Bíblia ela é para você e passa a ter um novo significado. E é isso que tento fazer na escola pioneira. Ok? Vou levar só mais alguns minutos e falar sobre dízimo, talvez mais 10 minutos. O dízimo, falo sobre dízimo porque muitas pessoas me pediram, Torben, por favor, fale sobre dízimo, por favor, fale sobre dízimo. E por isso vou acabar por aqui. Talvez você conheça essa escritura. Essa é uma escritura que foi lida repetidas vezes, especialmente na igreja onde entrei há muitos anos. Vocês estão amaldiçoados com uma maldição, pois me roubaram. Até mesmo esta nação inteira. Tragam todo o dízimo para o meu celeiro, para que haja comida em minha casa. Quando eu estava numa igreja, muitos anos atrás, esse versículo era lido repetidamente. Não todos os domingos, mas muitos domingos em muitas igrejas você lê estas palavras no nosso site, do site da igreja. E isso é sobre dar 10% da sua renda para a igreja. Então é uma maneira de contribuir. Traga seu dízimo, os 10%, para o depósito com a igreja. E este é um versículo que é muito sagrado para muitos. Fui citado muitas vezes, mas como muitas outras coisas, dizer que isso é sobre trazer 10% da sua renda para a igreja local. É realmente para torcer a palavra e dizer a verdade. Tirar as escrituras de contexto, porque isso não está falando sobre dar 10% para uma igreja local. Está falando sobre dizimar para o celeiro. E o que é o dízimo? Dízimo não é apenas 10%, e vamos olhar isso. Mas primeiro, há pessoas que dizem, mas Torben, isso não é o único lugar onde lemos sobre dar o dízimo. Jesus até falou sobre isso e nós devemos ouvir Jesus. E então as pessoas citam Lucas, onde Jesus está falando com os fariseus, e Jesus está dizendo isso. É ruim para você, orgulhoso, guardião da lei religiosa, você dá 1/10, isso é dízimo, 1/10 parte de suas especiarias, mas você não dá importância ao que é justo e ao amor de Deus. Então Jesus está repreendendo as pessoas religiosas, os fariseus, por darem dízimos de presentes, mas eles não se concentram em o que é certo, o amor de Deus. E então Jesus disse, você deve fazer ambas as coisas. Daqueles textos, só preciso de um pouco mais de chiclete aqui. Daqueles 2 textos. Você pode parecer ok. O dízimo também é algo do Novo Testamento, porque Jesus disse isso. Mas vamos olhar de perto. Primeiro, o que Jesus disse aqui. Ele não disse a você, ele não disse a mim, ele disse àquelas pessoas que aqueles 2 devem se dedicar tempo. Eles davam dízimo de seus temperos e ele disse que deveriam continuar fazendo isso. Por quê? Porque o dízimo nunca foi 10% do seu dinheiro, da sua renda, para uma igreja local. O dízimo nunca é apenas 10% também. Naquela época, tifo é um sistema inteiro de impostos, porque isso está realmente falando sobre impostos. Você deve pagar impostos se não entregar seu imposto ao país. Você está roubando de Deus. E Jesus disse aos judeus locais que eles deveriam pagar impostos. Como eu agora pago impostos na Dinamarca, e você, espero, paga impostos no país onde está. E se você e eu, se eu não pagar imposto na Dinamarca, é como roubar Deus, porque esse sistema foi instituído por Deus e eu preciso pagar imposto. E isso é, na verdade, o que tifo significa. E eu posso deixar isso ainda mais claro para mostrar que o dízimo nunca é apenas 10%, o dízimo é um todo. Lemos
sobre alguns desses lugares aqui. Um lugar que estamos lendo aqui, se um homem quer resgatar qualquer parte do seu dízimo, ele deverá acrescentar 1/5. E tenho certeza de que este verso foi lido muitas vezes e muitas pessoas conhecem este verso. Mas este verso nunca foi lido na igreja, que quando um homem quer resgatar seu dízimo, ele deve adicionar 1/5. Outra vez você deve comer o dízimo você mesmo. Uma terceira vez lemos aqui que no final de cada terceiro ano, você deve trazer o seu dízimo e produtos naquele ano, e então armazená-lo em seus próprios portões, e então os estrangeiros e órfãos podem vir e comer. Comer, eles estão fora. Então, se você entrar naquela coisa toda de digitar, 10% ou não é o dízimo. O dízimo era um sistema usado pelos israelitas para fazer o país andar. E o tufão não era dinheiro. O tufão era o que a terra produzia. E por isso era de especiarias, era de animais, era de coisas que vinham da terra. E havia muitas regras. Há uma regra: se você mora longe do armazém, então você vende seus produtos. Pegue o dinheiro, viaje para Jerusalém e depois compre as coisas e então ofereça isso. Então você dá isso. Então havia um sistema inteiro. E aqueles que deveriam pagar o dízimo ou imposto eram apenas aqueles que ganhavam terra em Israel. Em Israel eram apenas aquelas pessoas, os estrangeiros, não pagar impostos. As pessoas de outros países também não deveriam pagar impostos ou dízimos. Os levitas estavam trabalhando no templo, por isso eles também não deveriam pagar dízimo, mas eles receberam do próprio dízimo e desse dízimo eles deveriam então pagar um dízimo. Não era como um sistema todo E as pessoas não sabem disso porque não leem o livro todo. Eles não leem o Velho Testamento. Eles não o leem. Então eles não leem aqueles versículos, e aqueles versículos, e aqueles versículos, e aqueles versículos, e sobre a cidade inteira. Sistema de tufões. Então nós apenas pegamos um versículo que nos convém, porque queremos 10% para nossas igrejas. E então usamos esse versículo, e na verdade há pessoas que estão indo, até agora, e digo, estive em reuniões onde as pessoas, se você não pagar 10% para esta igreja, você está roubando Deus e nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Isso é realmente usar a Escritura de uma maneira muito ruim. E a coisa triste é que eu realmente acredito que a maioria dos pastores e líderes que realmente mencionam o dízimo assim sabem que estão errados. Mas eles precisam do dinheiro. Então, novamente, dízimo. Isso não é apenas 10%. E era para o depósito. Por quê? Porque havia uma sala inteira. Regras sobre isso para o armazém. Foi dito aos judeus, e eram apenas essas pessoas que o mereciam. Solo em Israel. Portanto, Jesus disse aos judeus ali que eles também deveriam pagar o dízimo. E os tipos deveriam ser isto ou isto. Isso é para eles, isso é bom. Isso não é para você e para mim hoje. A menos que você seja judeu e esteja por todo Israel e, portanto, deva pagar impostos hoje. Pronto, é assim que foi. Claro, há outros exemplos de dízimo. Há em Hebreus, onde falamos sobre Mitzelkidit. O sumo sacerdote a quem Abraão uma vez pagou os despojos das guerras. Mas ele não está ensinando sobre o dízimo, está apenas falando que era um rei e aquele rei deveria ter um dízimo. Como você lê aqui, às vezes o dízimo era 23% e às vezes era 33%. Depende se eles tinham ter um rei ou não ter um rei. Então havia todo um sistema. Agora nós temos um rei e esse rei é Jesus. Ele é o nosso rei. O que Jesus diz que devemos dar a ele? Nossa vida, tudo. Havia um jovem rico governante, você lê sobre ele no livro de Atos 19.
Bem, ele disse, o que devo fazer? Jesus estava falando sobre a lei. Ele estava falando sobre seu coração. Ele tinha um problema com o coração. Então ele disse, venda tudo. Doe e venha me seguir e você terá um tesouro no céu. Foi o que Jesus disse àquele homem. Por quê? Porque ele tinha um problema. Ele amava dinheiro. Creio que há muitas pessoas hoje na igreja que dão o dízimo e têm um problema, pois só dão 10%. E eles guardam os 90% para si mesmos e acham que está tudo bem. Quanto devemos dar? Acho que você deveria dar tudo. Não digo que todos devem vender tudo e doar, mas tudo pertence a Jesus. Se fomos batizados para... Se morremos com Ele, nossa vida, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. E eu acho que deveríamos ter essa atitude de dizer, Deus, Jesus, o que você quer que façamos. Às vezes Jesus dizia a algumas pessoas, leiam, vendam tudo, doem, venham e sigam-no Ele. Às vezes ele não dizia assim. Às vezes as pessoas dão e Deus ama quem dá com alegria, quem doa contente. E é bom dar. E eu não sou contra pessoas que estão na igreja e dão 10%. Não digo que é pecado. É bom dar. Mas é um problema se pegarmos isso e transformarmos em lei, que você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim. Dê o que ele diz que você deve dar. Faça o que ele diz para você guardar. Obedeça a Deus, tudo pertence a Ele. Então foi um pouco sobre o dízimo. Espero que tenham tirado algo disso. Caso contrário, tem um capítulo no meu livro, A Última Reforma. No último livro da Reforma, há um capítulo sobre tifo. Então, ok, vou terminar agora. Mas foram apenas alguns exemplos de como as Escrituras não podem ser mal interpretadas para conseguir algo das pessoas ou criar algo que não é bíblico. Para que devemos usar isso? Devemos apenas estar cientes. Fique atento quando você... tenha cuidado quando você navega na internet. E leia artigos. Tente realmente entrar. Tente fazer o que eu digo. Escreva, o batismo é necessário para a salvação? E encontre aqueles artigos onde diz não, 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 e depois veja algumas das citações. Garanto a você, você verá isso e você verá isso. Você vai ver aqueles corvos. Tente entrar e estar atento quando ouvir sermões, quando as pessoas estiverem pregando. Tente entender essas escrituras no contexto e veja, é realmente isso que a Bíblia está dizendo? Então, algo bom também é ir na internet, encontrar. Algumas Bíblias têm, antes de começar a carta, uma descrição da carta que você está lendo agora. Aqui temos Coríntios, e algumas Bíblias têm uma descrição antes, isso é bom. Descrição. Se você não tem isso, vá na internet, encontre, leia antes, leia algo sobre o livro e depois leia o livro. Do início ao fim. Então pense, ok, quem está falando algo? Paulo está falando algo aqui em Coríntios. Ele está falando para aquela igreja, o que é para eles e o que é para nós hoje. E depois peça ao Espírito Santo para te ensinar. Peça ao Espírito Santo para falar a verdade para você. Quando começamos a fazer isso e colocamos nossos óculos e comece a ver o quadro geral, não apenas capítulos, não apenas versos, mas veja o quadro geral e viva a vida. Depois tudo mudou, e é isso que tento fazer com a Escola dos Pioneiros, novamente. Tento desenhar o quadro geral, como disse, tento encorajar vocês a experimentarem a vida. Vida, saia, nasça de novo, batize-se, arrependa-se, batize-se na água, receba o Espírito Santo, encontre alguém que possa, ajude você. Depois vá para a rua, impõe as mãos sobre os doentes, comece a expulsar alguns demônios, comece a conduzir pessoas a Cristo, comece a ver como o Espírito Santo está preenchendo as pessoas. Pessoas comecem a experimentar a vida, orem rápido, busquem Deus, experimentem os diferentes tipos de línguas, experimentem a vida, como você pegar a vida, como você pegar a vida, como você pegar. O Espírito Santo está liderando, falando e se comunicando em tudo. E então pegue a Bíblia e leia. Letra por letra, livro por livro. E agora vocês estão lendo sobre alguém que está vivendo a mesma vida que vocês. Vivendo o mesmo Espírito Santo, os mesmos problemas, a mesma vida, o mesmo amor. E você vê que algo é diferente, porque esta é uma época diferente, é uma cultura diferente. Eles não têm internet, não têm Facebook, não possuem carros, não têm aviões. Algumas das coisas que faziam eram diferentes, mas o Espírito é o mesmo. A vida é a mesma e Jesus é o mesmo. E é isso que torna a Bíblia, de repente, incrível. Não é um livro sobre teologia, é um livro sobre a vida.
Mas não é uma vida apenas para ler sobre, é uma vida para viver. O Espírito e depois a palavra, trabalhe. Viva essa vida como me ensinaram. Ok, então veja novamente se quiser. Vá e veja. Você não viu a lição 23? Você não viu as primeiras 20 lições na escola de pioneiros? Escola, dê uma olhada lá, eu voltarei, talvez 1 mês ou 2, não sei quando. Neste momento, eu estou apenas buscando Deus no meu coração, quero fazer um ensino só sobre Jesus. Para realmente entrar e ver o que Ele realmente disse sobre o custo de segui-lo. E esta é uma vida em perseguição, é uma vida de dor. Não é algo assim, prosperidade, eu, foco, eu, vida. Essa é uma vida de morrer e negar a si mesmo e realmente seguir Ele. Eu quero que você olhe para isso. E então eu quero dar uma aula extra sobre perseguição. Sobre quando as coisas não dão certo. Como queremos sobre a vida é difícil. Eu estou feliz, mas a vida é dura. Por quê? Porque eu sigo Jesus. E todo mundo que segue Jesus vai enfrentar perseguição. Em várias áreas diferentes. Então essas são algumas das próximas 2 lições e coisas nas quais quero me concentrar. E após isso tenho no meu coração o desejo de começar a focar mais em edifício, o que fazemos com os novos discípulos e como construímos comunhões e igrejas e mais sobre isso. Então é isso que tenho no meu coração e pelo que estou orando agora. Quando eu estiver pronto para isso, não sei. Mas até lá faça discípulos, viva com Deus, deixe o Espírito Santo falar com você. Deus te abençoe. Tchau.